Olá, galerinha! Eu sou a tia Tati e hoje eu vou contar a história para vocês. Primeiro, nós vamos orar. Obrigada, Senhor, por mais um dia em sua presença. Nos ajude a compreender as suas palavras e a sua história, Pai. Em nome de Jesus, amém. Para começar, nós vamos ler Jonas 1, versículos 1, 2 e 3. Jonas 1, versículos 1, 2 e 3. E diz assim: Certo dia, o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Como nós lemos aqui nesses versículos, Jonas 1, versículos 1, 2 e 3, Deus falou para Jonas ir até Nínive, porque a cidade de Nínive, o pessoal lá da cidade de Nínive estava em pecado. Só que assim, né, Jonas, ele não queria ir. Olha só a cara dele, ele não queria ir, porque o povo era pecador. Por que Deus ainda queria que ele fosse lá para falar com esse pessoal, para se arrepender? Deus ia exterminar, acabar com a cidade de Nínive, mas antes mandou Jonas ir. Aí Jonas, todo espertão, o que ele fez? Em vez dele ir obedecer a Deus mesmo contrariado, ele decidiu se esconder de Deus. Gente, mas será que tem como nós nos escondermos de Deus? Porque Deus está em todos os lugares. Mas Jonas, mesmo sabendo disso, ele tentou se esconder de Deus. O que ele fez? Ele correu, ele foi para outro lugar. Então assim, era a direção de Nínive, então ele quis ir à direção contrária, porque ele não queria ir naquele lugar, então ele decidiu se esconder de Deus. Jonas encontrou um barco com alguns marinheiros e aí ele decidiu comprar uma passagem e ir embora com os marinheiros. Eles estavam indo a caminho de Tarsis, né? Que era a direção contrária de onde Deus pediu para que ele fosse. Na verdade, Deus não pediu, Deus mandou ele ir e ele desobedeceu. Então ele fez as malinhas dele e foi em direção contrária. Então, crianças, só para vocês terem uma noção de espaço. Da onde Jonas estava, que Deus pediu para que ele fosse a Nínive, dava mais ou menos 800 quilômetros para ele andar e ir até Nínive. E onde o barco que ele comprou a passagem ia, era Tarsis, equivalia a mais ou menos 3.000 quilômetros. Então, olha a distância. Jonas quis andar, mesmo que fosse muito, muito, muito mais, para ir contra a vontade de Deus. Ele não queria ir para lá, porque o povo era muito, sabe? E ele não estava afim de ir. Eu acredito que daria mais ou menos um ano para ele chegar lá em Tarsis, mas ele preferiu ir para lá. Quando Jonas entrou no barco, começou uma terrível tempestade, uma tempestade muito, muito forte. E aí, sabe o que acontece? Todo mundo ficou com medo, os marinheiros oravam, pediam aos deuses deles para que livrassem eles, para que poupassem a vida deles, que os salvassem. E sabe onde Jonas estava? Lá dentro, dormindo tão profundamente que ele não viu nada, ele não viu nem um pouquinho da tempestade. E um dos marinheiros foram lá para conversar com Jonas. Nossa, você não tá vendo a tempestade? Todo mundo tá desesperado e você tá dormindo? Ore ao seu Deus para nos livrar da morte. E aí Jonas
disse: se vocês me jogarem desse barco, vocês serão salvos, porque eu estou tentando fugir de Deus. E os marinheiros perguntaram: nossa, como assim você tenta fugir do seu Deus? Ore para que ele nos salve. E eles ficaram com dó de Jonas. Nossa, gente, se a gente jogar ele lá nessa tempestade, ele vai morrer. E os marinheiros oraram a Deus, o Deus de Jonas, e pediram perdão e jogaram ele lá no mar. Então Jonas foi jogado ao mar e foi afundando, afundando, afundando. Eu imagino que Jonas sentiu muito medo, porque o mar é muito fundo, muito profundo, e ele só foi afundando, afundando, até que apareceu um peixe enorme e engoliu Jonas. Esse peixe engoliu Jonas e ele ficou lá na barriga desse peixe por 3 dias e 3 noites. Aqui, como vocês podem ver, Jonas está na barriga do peixe. E aí ele ora a Deus, pede perdão, se arrepende, porque ele tentou realmente fugir de Deus, desobedecer o que Deus estava pedindo para que ele fizesse. E ele orou a Deus. Essa oração está em Jonas 2:2 e diz assim: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Jonas 2:2. Gente, quando ele fez essa oração, imaginem vocês o medo que o Jonas não tava, né? Porque na barriga de um peixe por 3 dias e 3 noites, não sei, talvez tinha um monte de comida lá que o peixe tinha comido e tal, e Jonas estava lá no meio. Então imagine, mas Deus ouviu a oração de Jonas. Será o que aconteceu com ele? E aí, depois da oração de Jonas, Deus respondeu. E o que aconteceu? O peixe vomitou Jonas. Eca! Imagina, gente, o Jonas estava todo sujo, porque o peixe vomitou ele. Mas ele ficou feliz, né? Pelo menos ele saiu de lá de dentro, depois de 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. E aí Jonas decidiu obedecer a Deus. E aí ele saiu da barriga do peixe e foi em direção a Nínive, né? Eu não sei se ele estava mais perto ou mais longe, eu sei que ele obedeceu a Deus e foi em direção a Nínive para falar com aquele povo lá. Aquele povo que estava em pecado, que Deus queria destruir toda a cidade de Nínive por causa do pecado do povo. E aí, Jonas foi lá na cidade e começou a conversar com o povo. Ele falou para o povo: olha, se vocês não se arrependerem, a cidade será destruída em 40 dias. Deus vai destruir essa cidade. E o povo se arrependeu. Naquela época, o povo, quando se arrependia, tirava as roupas deles boas e colocavam roupas de saco. Saco é um tecido bem... um pouquinho ruim, sabe? Aquele saco. Hoje a gente tem aquele saco de passar pano no chão. E eles se vestiram de saco, colocaram roupas de saco e se arrependeram. E Deus poupou aquela cidade. Então Jonas levou a palavra de Deus à cidade de Nínive. O importante que nós precisamos frisar na história de Jonas é que ele passou por uma situação terrível. Qual é a situação terrível que Jonas passou? Primeiro, ele foi jogado no mar. Então ele descia. Imagina, quando a gente vai na praia, a gente olha o mar, não tem fim. Imagina a profundidade, como que o mar é profundo. E Jonas foi descendo e foi engolido por um grande peixe. Eu não sei que tipo de peixe, pode ser uma baleia, né? Um peixe bem grande. Agora imagina você na praia, vir uma baleia, um tubarão, um peixe enorme. Imagina o medo que você não passa. E isso aconteceu com Jonas. Ele foi engolido por um peixe imenso. Porém, lá dentro da barriga do peixe, ele se arrependeu. Ele estava passando por um problema muito grande. Claro, foi desobediência dele. Mas ele orou a Deus e Deus ouviu as orações dele. Deus ouviu a oração dele e ele foi liberto. Ele saiu daquela situação. Então,
sempre que nós tivermos uma situação triste, uma situação muito grande, terrível, nós nunca podemos nos esquecer de orar a Deus, porque Ele sempre nos responde. Para Deus não tem nada impossível, não tem problema tão grande que Deus não possa resolver. Imagina a situação do Jonas na barriga do peixe, que situação enorme, mas Deus resolveu e respondeu a oração de Jonas. Jonas, ele mesmo não querendo no início, mesmo contra a vontade dele, depois que ele passou por essa situação de ficar ali naquela situação terrível na barriga do peixe, ele se arrependeu, pediu perdão a Deus e Deus respondeu. E o que ele fez? Ele foi um mensageiro da palavra de Deus. Ele foi até Nínive e para falar da palavra de Deus, mesmo o povo sabendo, ele foi novamente e disse qual era o caminho que aquele povo deveria seguir. Eu vou deixar um versículo para vocês, para mostrar para vocês qual o caminho que o povo deveria seguir. Diz assim: e respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João 14:6. Galera, Jonas, quando ele fez a oração, ele estava lá na barriga de um peixe, como eu já falei várias vezes. Hoje, no nosso tempo de hoje, na nossa casa, nós podemos separar algum cantinho da nossa casa para fazer as nossas orações, para conversar com Deus. Nós podemos ter um lugarzinho, tanto no nosso quarto, separar um lugarzinho, e aí nós dobramos os nossos joelhos ao chão e pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, pedimos por algum amiguinho, por algum familiar. E aqui eu tenho o meu tapete da oração. Quando eu estou aflita ou quando eu estou feliz, que eu quero muito agradecer a Deus, eu tenho esse tapetinho aqui, que eu oro, eu faço as minhas orações. Então, eu gostaria que vocês tivessem esse hábito também, de separar um cantinho na casa de vocês, para vocês orarem, falarem com Deus. Para Deus nada é impossível. Quando a gente está ali preocupado, que alguém está doente, ou nós estamos com medo, nós temos que recorrer a Deus, porque Ele sempre responde às nossas orações e Ele sempre nos ouve. Olá, eu sou a Tia Bel e hoje nós vamos fazer a atividade. Será um tapetinho assim. Nosso material vai ser uma folha de EVA, ou de papel cartão ou cartolina, o que vocês tiverem em casa. Um lápis, uma tesoura, uma cola de glitter, quem tiver, uma cola normal, fita de cetim ou qualquer outra fita que a mamãe tenha em casa. Vamos para a nossa atividade. Primeiro, vamos começar usando a cola de glitter, escrevendo oração. Segundo, quem tiver alguma fita, qualquer tipo de fita, vamos colar aqui na bordinha, ou do jeito que vocês quiserem também. Quem tiver algum enfeitinho, uma flor, alguma coisa assim que quiser colocar, pode colocar também. Então, mais um pedacinho de fita, vou colocar do outro lado.
O meu tapetinho ficou assim, mas vocês usem a criatividade de vocês. Quem não tiver nenhum tipo de folha, EVA, papel cartão, cartolina, pode pegar um tapetinho velho mesmo da mamãe, pedir para ela em primeiro lugar, né, se ela deixa. Vocês podem pegar e enfeitar do jeito que vocês quiserem também, tá? Mas não esqueçam de orar, criança. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é isso, criançada. Por hoje é só. Tchau! Tchau!